Iniciaremos essa próxima palestra, painel Caminhos da ATIS Conexão Brasil-Cabo Verde, chamando, né, a mediadora Tatiana Reis Pimenta. Tatiana é mestre em Arquitetura, Tecnologia e Cidade na FEC Unicamp, é especialista em Direito Urbanístico e Ambiental, doutoranda em Arquitetura e Tecnologia e Cidade da FEC Unicamp, é arquiteta e urbanista, diretora de projetos, diretora de projetos da INCIDAD, LTDA, docente da graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista Unip, campus Jundiaí, conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, nessa atual gestão de 2021, de 2021 até a gestão atual 2026, atua como coordenadora da Comissão Ordinária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, CATIS, agora nessa gestão de 2024 a 2026, possui uma trajetória profissional na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em habitação de interesse social, urbanização de favelas e regularização fundiária. Atuou como coordenadora da política habitacional na Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS, órgão responsável pela implementação da Política Municipal de Habitação do município de Jundiaí, São Paulo, de 2013 a 2016. Bem-vinda, Tatiana. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso painel Caminhos da ATIS, Conexões Brasil-Cabo Verde. Eu vou explicar brevemente para vocês do que se trata esse painel. A gente pretende aqui demonstrar a relevância da assistência técnica para habitação de interesse social, ATIS, em escala internacional, a partir da experiência do projeto País Cabo Verde, demonstrando como a cooperação técnica pode contribuir para a efetivação do direito à moradia digna. A mesa visa reforçar a relevância e a inovação das políticas públicas de habitação construídas no Brasil, com recorte específico nos fomentos e ações promovidos pelo CAL. E como essa reflexão pode contribuir para a realidade de outros países do sul global. E em que medida essa troca pode repercutir nas ações desenvolvidas pelo CAL em torno do tema da melhoria habitacional e da ATIS. Será dada ênfase às experiências desenvolvidas pelo CAL São Paulo no campo da ATIS, apresentadas aos representantes cabo-verdianos durante a missão 1, realizada em São Paulo, Brasil, como referência de boas práticas e inspiração para a consolidação de iniciativas semelhantes no contexto cabo-verdiano. Então, agora eu vou começar a compor a nossa mesa, convidando a conselheira do CAL, nossa conselheira federal, pelo Estado de São Paulo, Rosela Rossetto. Rosela é doutora pela FAUSP. Pode sentar, pode escolher. Doutora pela FAUSP, é especialista em habitação e política urbana, contribuindo com o Plano Nacional de Habitação na qualidade de coordenação executiva. Esteve na equipe de redação de vários planos diretores, entre os quais o de São Paulo de 2002 e 2014. Trabalhou na Prefeitura de São Paulo como arquiteta e gestora pública, além de responder pela chefia de gabinete da Secretaria da Cultura de 2015 e 2016. Conta com a publicação em livros e revistas e atualmente trabalha no Legislativo Municipal da cidade de São Paulo. Nossa próxima convidada, Mariana Falcão Dias. Mariana é graduada em administração e possui especialização em gestão de projetos. Com mais de 10 anos de experiência na Agência Brasileira de Cooperação, ABC, ela se destaca na coordenação e gestão de projetos de cooperação Sul-Sul trilaterais. Mariana tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de parcerias internacionais como organizações como a FAO, ONU Habitat, Unicef, Unesco e PNUD, além de colaborações com blocos regionais como OTCA. Como coordenadora substituta na área de cooperação Sul-Sul trilateral, Mariana foi designada analista líder para programas de cooperação em parceria com a OTCA, ONU Habitat e PNUD. Sua atuação tem sido fundamental na criação de novas alianças e no aprofundamento do conhecimento sobre a cooperação Sul-Sul. Além disso, é certificada pela INAP em gestão de projetos de cooperação internacional e em relações internacionais, o que reflete seu compromisso com a excelência e inovação na área. Nossa próxima convidada, Laura Figueiredo.
Laura é urbanista e arquiteta, com mais de 9 anos de experiência em projetos urbanos e ambientais. Atua na ONU Habitat desde 2024, com experiência em projetos voltados ao fortalecimento de capacidades, cooperação internacional, incluindo a liderança no projeto Simetria Urbana, Cooperação Brasil-Cabo Verde, e a colaboração no projeto Viva o Verde São Paulo, voltado à qualificação de parques urbanos com foco em inclusão, sustentabilidade e participação social. É graduada pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, realizou intercâmbio acadêmico na ETSAM, Universidade Politécnica de Madrid, e possui formações complementares em gestão de projetos, gênero e mudanças climáticas, permacultura urbana e design participativo. Atua na articulação intersetorial e na condução de processos colaborativos com equipes multidisciplinares. E fechando a nossa mesa, o nosso convidado internacional, Aristides Ferreira Lima. Aristides é arquiteto licenciado pela Universidade Lusófona de Lisboa, com mais de 20 anos de experiência nas áreas de arquitetura, urbanismo e ordenamento do território. Atualmente exerce o cargo de diretor-geral da habitação no Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação de Cabo Verde. Ao longo da carreira, desempenhou funções de destaque como arquiteto no Instituto Nacional de Gestão do Território, gestor do programa Infraestruturas Modernas e Seguras no Ministério das Finanças e diretor do Gabinete Técnico da Câmara Municipal de Santa Catarina. É membro das Ordens dos Arquitetos de Cabo Verde e de Portugal, com sólida trajetória na liderança de projetos estratégicos, planeamento territorial e promoção no desenvolvimento urbano e sustentável. Agora eu vou explicar rapidamente para vocês como será a nossa dinâmica. Ela será um pouquinho diferente das demais mesas. A gente não tem uma apresentação individual, né? Cada um apresenta, porque aqui é um trabalho único coletivo, né? Nós todos aqui estamos no mesmo trabalho, então é isso que será apresentado. E a gente vai estar fazendo em forma de perguntas, de entrevista, tá? Então eu farei algumas perguntas aos nossos convidados, eles responderão, e ao final a gente abre para debate, para perguntas da plateia. Bom, começando então a nossa mesa, vou perguntar para a nossa convidada Rosseto. Rossella, você poderia nos explicar o conceito de ATIS no Brasil e como ele se relaciona com o direito à moradia digna? Qual tem sido o papel do CAU na promoção e fortalecimento da ATIS? Há exemplos de iniciativas concretas que você poderia destacar? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todo mundo aqui nessa sala. Obrigado, Tatiana, pela pergunta, que é uma pergunta para lançar a bola no jogo. Então, a ATIS, obviamente, é uma sigla que está relacionada à assessoria técnica de habitação de interesse social. Hoje nós temos uma lei, temos um conceito por trás, mas é um conceito que começa há muitos anos atrás. Na verdade, na década de 60, começa a ser elaborada esta proposta a partir dos arquitetos no Rio Grande do Sul, especialmente o arquiteto Clovis Igeofield, um nome difícil de pronunciar, e ele, quando ele é eleito deputado federal, ele leva esse conceito, essa ideia que vinha sendo organizada e pensada no Rio Grande do Sul para se tornar um projeto de lei na Câmara Federal. E no momento que ele não volta a ser deputado federal, esse projeto é encampado por um outro arquiteto, dessa vez um baiano, o Zezé Ribeiro, que vai cuidar desse projeto até ele ser aprovado. Então, hoje, a questão do... isso tudo, por que começa lá atrás? Porque a gente está falando de uma década onde aconteceu transformações importantíssimas na realidade brasileira, que é o momento onde há uma mudança entre o percentual de população rural e população urbana. É o momento em que a população brasileira se urbanizou, e isso significou um despreparo, digamos assim, das cidades para recebê-los, e o crescimento da periferia, o crescimento dos bairros
nas cotas, nas encostas, como as favelas no Rio de Janeiro, que eu acho que são exemplos mais conhecidos, e os arquitetos, pensando a questão da moradia, viam que havia uma necessidade também de pensar não só unidades novas, mas também pensar nesse universo que estava sendo construído e que estava ali existente. Então, a questão também se colocava desde então da questão da inadequação. A gente vai ter uns slides atrás, onde vai mostrar alguns números e dados da atualidade. Apesar de lá para cá a gente ter tido uma evolução grande, tanto em termos de novas moradias, em termos de infraestrutura urbana, nós não somos mais o mesmo país da década de 60, temos ainda um universo bastante significativo de moradias que tem algum tipo de inadequação, seja a inadequação fundiária, porque a titulação não está... não corresponde às unidades cartoriais, né, da lógica cartorial, inadequação de infraestrutura e inadequação edilícia. Então, há vários tipos de inadequação com números bastante significativos de moradias com essas condições, né? E nesse período também que eu estou contando para vocês, a questão da moradia, ela foi considerada um dos direitos fundamentais dentro da Constituição brasileira. E, a partir disso, abriu espaço para a gente trabalhar, para ser trabalhada essa questão enquanto direito. O próprio Conselho de Arquitetura coloca como sua missão a questão de levar a arquitetura para todos. O conceito que está por trás, tanto da habitação como do direito, e a questão de a gente trabalhar com a moradia, né? Existe essa ideia de que nós temos que dar moradia digna para todo mundo e, portanto, minimizar ou incidir sobre essas questões que são problemas, que são questões de inadequação da moradia, né? E, para isso, uma série de políticas foram sendo criadas ao longo do tempo, e, inclusive, essa política, que é a política de ATIS, a ideia de ATIS, ela se torna lei em 2008, quando ela é aprovada, e, portanto, hoje a gente tem um marco legal. Então, quando a Tatiana me perguntou o que é ATIS, a gente tem uma legislação que diz que a habitação ela tem esse princípio de levar a arquitetura para todos, que o arquiteto ele tem uma função fundamental nesse desenho da política, que essa política ela vai ela procura garantir o direito à moradia, né, e garantir o acesso, que significa acesso à infraestrutura, porque moradia não é só a casa, mas ela é cidade. Então, a gente trabalhar com esse conceito de direitos e trabalhar na questão da moradia, a gente está também criando conexões com uma série de outras políticas sociais, que é saúde, a melhoria das relações pessoais, enfim, uma série de conexões importantes. Na verdade, assim, o que está por trás dessa ideia da assessoria técnica? Existe um arranjo institucional que está colocado na lei. Existe o poder público, né? E, ao longo do tempo, existem vários programas que foram feitos que cria a possibilidade do arquiteto, das organizações sociais, ou dos engenheiros e equipes multidisciplinares ter um papel essencial dentro dessa composição, e existe a comunidade que ela tem um papel fundamental de ser ouvida, porque ela já está no território, ela já mora ali e, portanto, não é um terreno onde vai construir um conjunto habitacional do zero. As comunidades estão ali sólidas, né? Estão ali implantadas. Então, o que essa lei enxergou lá atrás, e que é a nossa base de trabalho, é que a comunidade sozinha ela já construiu grande parte
do imobiliário que existe no Brasil. É quase 1/3 das moradias estão aí construídas sem arquiteto. O Conselho fez uma pesquisa alguns poucos anos atrás, em 2022, e viu que 82% da população, dos domicílios tinham sido construídos sem arquitetos e engenheiros. Então, se a gente identifica que existe uma parte grande com inadequação, esses profissionais organizados em organizações sociais, eles têm um papel fundamental para impactar, para dar uma diferença nessa questão. Então, quando a gente fala em ATIS, a gente está falando hoje de uma base legal com um conceito de trabalhar com a população até 3 salários mínimos, né? E levar essa assessoria técnica como um serviço dentro da área de habitação. O CAU, ele tem um papel fundamental como um conselho de classe, né? Uma autarquia federal. De 10 anos atrás, agora em 2016 a gente vai fazer 10 anos, passou uma resolução onde 2% dos recursos do CAU devem ser investidos em ações para fomentar a assessoria técnica, e desde 2023, 3% dos recursos da autarquia são para esse tipo de ações. Acho que eu posso deixar para uma outra roda para explicar melhor, eu até mostrar alguns exemplos de como o CAU tem trabalhado nessa questão. Obrigada. Obrigada, Rosela. Eu vou passar então agora, a gente ouviu um pouquinho o cenário Brasil, né? Então agora a gente vai entender um pouquinho como se dá a política habitacional em Cabo Verde. Então eu vou pedir para o nosso convidado Aristides, que se você puder explicar um pouquinho para a gente como está estruturada atualmente a política habitacional em Cabo Verde, especialmente no que se refere às prioridades do governo nessa área. Se você puder também comentar sobre o papel da DGH no desenvolvimento das ações voltadas a ATIS no país e o que motivou o país, né, o que motivou o Cabo Verde a buscar uma cooperação internacional nessa área habitacional e particularmente porque o Brasil foi escolhido como o parceiro estratégico. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui nesta conferência internacional a representar o governo de Cabo Verde. Vou fazer só um enquadramento do país, porque somos um pequeno país no meio do oceano, que o nome é a República de Cabo Verde, e temos 4.033 km² de terra, temos mais água do que terra. Temos 10 ilhas e 5 principais ilhéus, e nos 10 ilhas só 9 é habitável, e foi descoberta em 1460, a nossa independência é de 75, já fizemos agora 50 anos da independência, e somos um país jovem, e somos compostos por 22 municípios, e esses municípios são distribuídos pelas 9 ilhas. O maior é a Ilha de Santiago, que tem 9 municípios, Santo Antão também com 3, Ilha do Fogo com 3 e o São Nicolau com 2, os restantes são mesmo a ilha, um município. A nossa população vindo a decrescer, porque Cabo Verde e há mais população Cabo Verde na diáspora que no país. Temos mais pessoas a emigrar do que da população de Cabo Verde. Então temos 491 no último censo de indivíduos e 147 agregados familiares, e os 3.000 vivem na área urbana e 1.000 e tal em área rural. E está um gráfico da evolução da população em Cabo Verde dos anos 70 a 2021, de 270 mil habitantes para 4 mil, quase o dobro. A estrutura da política habitacional em Cabo Verde, esse é o nosso quadro jurídico, começando já a Constituição da República, que foi feita nos anos 80, depois revisado, depois a democracia em 90.
91, que constitui no artigo 72, que estabelece o direito de habitação condigna e atribui aos poderes públicos a criação de condições económicas e jurídicas, infraestruturais e garantir esse direito de habitação a toda a população. Depois temos o plano estratégico 2. O 1 foi feito da nona legislatura de 2017 a 21. Agora temos o nosso plano estratégico de 2022 a 2026. Depois temos o programa do governo também que prioriza nesta legislatura a habitação como prioridade. Depois temos o perfil da habitação, que foi um estudo diagnóstico cujo objetivo principal era servir para a realização da política nacional de habitação. Depois temos o perfil urbano nacional, que também é desenvolvido na política da redução da pobreza urbana, e temos a política nacional de ordenamento do território, que tem como objetivo de promover o desenvolvimento do território equilibrado e sustentável, e tem 3 pilares fundamentais, que é a governação da gestão do território, sustentabilidade, resiliência urbana e planeamento e legislação territorial. Depois temos a política nacional de habitação, que através do estudo do perfil foi elaborado. Esses instrumentos foi realizado recentemente embora a política nacional de habitação vendo desde a independência, mas só nos últimos 10 anos que começamos profundamente a aprofundar essas políticas de habitação em Cabo Verde. Então, a nossa política de habitação em Cabo Verde, que é elaborada a partir do diagnóstico do perfil, é uma resposta estratégica que abrange os desafios de habitação em Cabo Verde. Então, através da política nacional de habitação, foi elaborado o Plano Nacional de Habitação, que é 2021 a 2030, que é o principal instrumento onde delineam as diretrizes e prioridades do setor da habitação. E dentro da política também temos o Plano Municipal de Habitação, que é o plano que todos os municípios têm direito a fazer, mas devido a condições técnicas e financeiras, só temos 3 municípios que têm elaboração do Plano Municipal de Habitação. Então, neste sentido, também com este protocolo com o Brasil, está a nos ajudar também a elaborar mais 2 planos municipais. E a nível de instituição e atores principais, tem uma Direção-Geral de Habitação, que é uma direção que foi criada também recentemente, foi em 2002, se não me engano, que formula as diretrizes técnicas e coordena o programa de execução da política e define também pelo Governo a matéria da habitação. Temos o Mobiliário Fundiário e Habitação, que é o FH. Este é o mobiliário mesmo do Estado, que é financiado pelo Estado e ele executa os projetos de construção e reabilitação e faz gestão de solos para habitação de interesse social. Este imobiliário é ele que produz a habitação social em Cabo Verde e dentro desta construção ele oferece uma percentagem ao Estado que fazem a gestão. E também temos autarquias locais que facilitam a implementação local destes projetos e também temos parceiros técnicos e financeiros, ONU Habitat, bancos comerciais e cooperativas de habitação, ONG e agências de cooperações internacionais. Esta é a prioridade do Governo e o principal, que é a redução do déficit habitacional, a requalificação urbana e ambiental, assistência técnica à habitação social
e inclusão socioeconômica e ordenamento do território e a resiliência climática. Este é um exemplo da expansão das nossas cidades. À minha esquerda está e São Vicente. É uma ilha menor que o Santiago, onde está a capital, mas a pressão urbana é muito maior que a cidade da Praia. E estamos a ver ali, cá em baixo, uma mapa da evolução da cidade da Praia, capital, desde os anos 70 a 2020. Vemos lá a mancha, como é que começou a aumentar durante esses anos. O nosso déficit habitacional foi neste sentido que também faz parte do protocolo, porque foi em 2015 que fizemos o estudo do déficit habitacional, baseado na metodologia de cálculo da Fundação Jean Piaget. Então, o nosso déficit quantitativo é de 13.828 e qualitativo, que é o maior problema, devido à construção, precária e também devido aos materiais. Nos anos 70, 80, 90, o país não tinha pedreiras, embora temos pedra em quantidade, só que a maioria das construções eram feitas de areia de ribeira ou areia do mar. Então, com essa construção, a mecânica era muito fraca, então, e a areia do mar não era tratada, era apanhado do mar e fazia logo na construção, e então tivemos muito problema com os tetos de habitação e construção em si. Então, por isso, esse número elevado de déficit qualitativo. Estas são as nossas construção à volta da cidade, com aumento da população, e então à volta das cidades, e vendo crescer a informalidade das casas e também a qualidade das casas. E então, principalmente nas ilhas turísticas, por demanda de mão de obra, houve muita imigração para ilhas turísticas como Sal e Boa Vista. Então começaram a criar espaços de barracas à volta da cidade. Esta é a nossa cidade da Praia, e com várias construções nas zonas de riscos. Estes são o nosso tipo de construção. Também. É isso. E na segunda parte vamos falar mais sobre a assistência técnica de Cabo Verde do Brasil, o que motivou a nossa cooperação. Muito obrigada, Aristides. Agora a gente vai entender um pouquinho o que seria essa cooperação Sul-Sul, né, do que a gente está falando hoje aqui. Então eu vou passar para a Mariana. Mariana, como a cooperação Sul-Sul tem sido promovida pela Agência Brasileira de Cooperação no campo das políticas habitacionais, e de que forma essa atuação se materializou no atendimento à demanda de Cabo Verde por meio do programa Simetria Urbana, considerando as modalidades existentes, as instituições envolvidas e os passos que levaram à construção do projeto País? Obrigada. Só primeiramente agradecer pelo convite, agradecer a presença e participação de todas e de todos vocês. Antes de falar um pouco do contexto especificamente do projeto com Cabo Verde, acho que é importante destacar que para o governo brasileiro, a cooperar para o progresso da humanidade está na Constituição Federal. Então, o artigo 4, inciso 9 da Constituição Federal, obriga que o governo brasileiro promova a cooperação internacional. E o governo brasileiro faz de diferentes maneiras por meio de diferentes instituições.
Então, existe a cooperação educacional, existe a cooperação comercial, existe a cooperação esportiva e existe a cooperação técnica, né? Então, a cooperação técnica e a cooperação humanitária, a técnica que se desenvolve a partir, né, da ampliação e do desenvolvimento de capacidades técnicas, e a humanitária, que tem relação com a ajuda emergencial, elas são coordenadas pela Agência Brasileira de Cooperação. Apesar do nome Agência Brasileira de Cooperação, a ABC ela é um departamento do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Então, ela não é autônoma, como aparenta ser no nome, ela é vinculada, ela é diretamente ligada à Secretaria-Geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu acho importante, né, entender que a ABC ela tem esse mandato de coordenar a cooperação tanto na vertente do Brasil para o exterior, que nós chamamos de cooperação Sul-Sul, né? Brasil como um país do Sul cooperando com outro país do Sul global, então a cooperação Sul-Sul nesse sentido, como também a cooperação que a gente ainda recebe. Ainda recebemos de países desenvolvidos, de organismos internacionais que ajudam, né, as instituições brasileiras a melhorarem as suas políticas ou implementarem, ajustarem as suas políticas. Então, a gente no passado recebia mais cooperação do que oferecia, do que compartilhava, e com a evolução dos nossos programas, a gente passou a ser demandado, né, pelos países do Sul Global para conhecer as experiências exitosas brasileiras e as políticas exitosas e consolidadas que o governo brasileiro havia desenvolvido todo esse tempo, com a ajuda ou sem de um país desenvolvido, de um organismo internacional. Então, o governo brasileiro ele atua somente a partir de demandas, nós não vamos aos países propor nada, né? Vamos lá, vamos desenvolver alguma coisa, não. É o país que nos demanda conhecer experiências que já estão, né, que são exitosas aqui, como programas como Minha Casa Minha Vida, como Bolsa Família, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entre outros, que são programas reconhecidos nacionalmente e mundialmente. A gente desenvolve dentro da Agência Brasileira de Cooperação, como vocês estão vendo, diferentes modalidades de cooperação internacional. A mais comum e a prioritária para o governo brasileiro é a cooperação bilateral. Então, é a cooperação que é realizada diretamente entre dois países, entre o Brasil e um outro país do Sul. Mas a gente também tem outras modalidades de cooperação dentro da Agência Brasileira de Cooperação. Então, a multilateral é aquela cooperação com múltiplos países ou organismos internacionais voltadas para dentro do Brasil. Tem com grupos de países, como é o caso da CPLP, né, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, do Mercosul, da OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A gente desenvolve com o grupo de países, significa um bloco regional, geralmente, né, formado por um número de países que têm objetivos comuns, e a ABC também desenvolve cooperação técnica no âmbito desses blocos regionais. Também temos a cooperação trilateral, que ela se divide em duas. Então, a gente tem a cooperação trilateral desenvolvida com países desenvolvidos ou com organismos e agências de países desenvolvidos. E tem a cooperação, seja para dentro ou para fora, né? Sul, né? Para fora ou para dentro. E a cooperação trilateral com organismos internacionais, que é aquela desenvolvida entre o governo brasileiro, um país do Sul Global demandante e um organismo das Nações Unidas ou uma organização, como é o caso da OTCA, que é um bloco, mas que também atua na cooperação técnica. Então, a gente começou a entender, né, que essa modalidade de cooperação ela se justifica porque ela potencializa, ela amplia, ela escala a capacidade do Brasil de atuar no exterior. E isso começou a ser realizado em 2009, né? Então, a partir de 2008, meados de 2008, o governo brasileiro começou justamente a ampliar as parcerias com organismos internacionais, com esse objetivo de escalar, de ampliar, de fazer, né, de projetar a atuação no exterior, e começamos a desenvolver programas de cooperação com organismos internacionais, aproveitando desses organismos não só a sua capacidade técnica, como a sua capilaridade, a sua experiência em conhecer não só as políticas que nós desenvolvemos, porque a maioria dos organismos estão ainda dentro do Brasil, mas como também as políticas que são desenvolvidas nos outros países também. Então, conhecer o que tem de melhor
de maneira geral no sul global, é uma vantagem enorme que nem sempre a gente tem a mesma capilaridade com as nossas embaixadas nos países parceiros. Então, a gente começou a desenvolver essa parceria com organismos. Hoje, a gente tem mais de 14 programas de cooperação desenvolvidos com organismos internacionais, com a FAO, com a Unicef, com a Unesco, com o ICA, com o FIDA, com o ONU Habitat. E com o ONU Habitat nós estabelecemos esse programa em 2021, final de 2021, com esse objetivo de promover a urbanização sustentável no sul global. A ideia era, aproveitando o mandato do ONU Habitat, com recursos da ABC, né, a gente desenvolver esse programa para que países do sul global, caso tivessem interesse em conhecer experiências brasileiras, especialmente as desenvolvidas junto com o ONU Habitat, ao longo dos 25 anos de parceria, né, com o Brasil, a gente poderia fazer por ali. Então, esse programa foi estabelecido em dezembro de 2021, nós divulgamos ele por meio das nossas embaixadas, né? Então, divulgamos a todos os países do Sul, o ONU Habitat, por meio dos escritórios deles também no Sul Global, compartilhou que a gente havia desenvolvido esse projeto, estabelecido esse programa, e nós começamos a receber as demandas dos países, né? A primeira demanda que nós recebemos foi a de Cabo Verde. Então, Cabo Verde ele tinha esse interesse em receber, né, conhecer como o Brasil desenvolveu ou desenvolve os seus planos municipais de habitação e também como que é a política nacional de habitação do Brasil, né, a política de habitação brasileira. E aí a gente entra, a ABC, ela como coordenadora desse processo, recebe essa demanda, junto com o ONU Habitat, começa a identificar instituições brasileiras que tenham ali capacidade instalada para atender essa demanda. Então, obviamente, a primeira instituição brasileira que a gente entrou em contato foi o Ministério das Cidades, né? Então, o Ministério das Cidades, que é quem desenvolve a política de habitação, né? Convidando-os, né, a participar, consultando o interesse e a disponibilidade deles em participar e atender essa demanda de Cabo Verde. Então, esse projeto financiado com recursos da ABC, o Ministério das Cidades teria como papel indicar, né, representantes para acompanhar o desenvolvimento desse projeto. Porque a cooperação, pessoal, ela só acontece quando tem uma instituição brasileira ou mais desenvolvendo, porque a gente não trabalha a cooperação contratando consultorias para implementar um projeto. São as instituições brasileiras que são consultadas e demandadas que vão compartilhar o seu conhecimento. Então, a gente consulta formalmente o Ministério das Cidades, porque o técnico que vai vir a ser indicado para fazer uma parceria, ele vai deixar de trabalhar ali por alguns dias, quando a gente fizer a missão ou quando a gente estiver desenvolvendo alguma atividade, para se dedicar a apoiar o governo de Cabo Verde a desenvolver. E isso tudo numa perspectiva de benefícios mútuos também, né? Porque a gente não está indo ensinar o governo de Cabo Verde a fazer, ou a gente está indo dizer, olha, faz assim, é melhor. Não, a gente está indo levar o como a gente fez, conhecer como eles têm feito, para também aprender, né, com eles e eventualmente aplicar isso melhorar os nossos processos internos. Mas é nessa perspectiva de intercâmbio mesmo, sabe? De troca, de ampliação comum de conhecimentos. Então, um pouco para ir já caminhando para o fim, né? Tá rolando alguns slides, eu não estou me guiando por eles, mas posso falar rapidamente só sobre o tema da terminologia. Vocês devem escutar muito aí nos diálogos internacionais a terminologia triangular, né? Para definir uma cooperação que ela não é realizada só entre dois entes, mas quando tem um parceiro a mais. E a cooperação triangular, para o Brasil, ela necessariamente te demonstra uma pessoa em cima, né, uma entidade acima, facilitando o intercâmbio entre dois parceiros na ponta. E pelos princípios da cooperação brasileira, sul-sul brasileira, um deles, e o mais importante, é a horizontalidade. Ainda independente de quem seja, né, a fonte de recurso de uma ação de cooperação, todas as partes vão caminhar em horizontalidade, ou seja, a decisão é conjunta, a implementação é conjunta, não há unilateralismo, né? Ou seja, decisão unilateral em nenhum processo. Quando um não quer, ninguém faz. Então, a gente sempre está em conversa e sempre em discussão para a gente chegar onde todos querem chegar, né, de maneira conjunta. Então, é sempre uma colaboração esse processo. Então, um pouco só para finalizar a minha fala,
dizer que nesse caso de Cabo Verde a gente identificou, quando recebemos a demanda, o Ministério das Cidades, né? Mas também a gente começou a identificar e ampliar a nossa gama de parceiros no caso do projeto de Cabo Verde. Também com o apoio do ONU Habitat, do escritório, a gente identificou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que tem esse papel central, né, de não só fiscalizar, apoiar, né, a implementação da política, mas de implementar, de estar ali na ponta, também acompanhando esses programas que acontecem nos municípios. E nós convidamos também o CAU. E fomos para Cabo Verde, uma missão de prospecção, que é a primeira etapa de uma cooperação, para a gente conhecer a realidade lá e desenhar já algum projetinho, né? E quando chegamos lá, a gente identificou, e está aqui Carla Tames, foi conosco nessa missão, e outros colegas também do Ministério das Cidades, além da ABC e do ONU Habitat. E nós identificamos que o tema do déficit era um tema ainda muito prioritário para o país. O ministro queria muito, né, apoiar, revisar o cálculo do déficit habitacional que havia sido feito no país, que influencia, né, na elaboração dos planos municipais de habitação. Então, nós, quando voltamos, convidamos também a Fundação João Pinheiro para se somar nessa empreitada. Eles aceitaram o convite. Então, esse projeto ele é assinado entre a Fundação João Pinheiro, o Ministério das Cidades, o CAU São Paulo e o CAU BR, a ABC e o ONU Habitat. Por parte de Cabo Verde, o Ministério de Infraestrutura, né, Ordenamento do Território e Habitação, por meio da DGH. E, além disso, a gente não só ampliou essa gama de parceiros, como ainda tivemos o prazer de contar com a participação voluntária da Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa ela também tem participado ativamente das nossas discussões, e a Lara vai falar um pouquinho mais desse projeto. Mas, um pouco para concluir, já fechando mesmo, é só dizendo que a gente tem essa cooperação com esse objetivo e esse compromisso, né, com os países do sul global, especialmente os países africanos de língua portuguesa, os países fronteiriços, de desenvolver ações que busquem soluções conjuntas, né, que a gente desenvolva soluções conjuntas para os desafios comuns, porque nós temos desafios muito similares, né, para algum deles a gente encontrou soluções que podem ser compartilhadas, para outros a gente ainda está trabalhando nisso, mas a ideia é que a gente se fortaleça como sul global, né, consiga intercambiar e se ajudar mutuamente a desenvolver nossos principais e melhorar os nossos principais desafios, encontrar a solução para isso. Então, a ABC ela tá sempre comprometida a buscar essas parcerias, e para a gente é um enorme prazer estar com o CAU aí nessa empreitada, com o CAU Brasil, com o CAU São Paulo. Agora com o CAU São Paulo a gente deve assinar um novo projeto, então a gente está muito contente de avançar nisso também. Agora já pensando em um projeto global também, quem sabe uma frase desse projeto vai ser identificar alguns parceiros no Sul Global para participar conosco. Então, é um prazer e muito obrigada. Obrigada, Mariana. Eu vou pedir agora para a Laura, para ela detalhar, né, para a gente agora entender um pouquinho mais detalhado sobre o projeto em si, né? Como o projeto País Cabo Verde, desenvolvido no âmbito da Cooperação Sul-Sul, tem contribuído para o fortalecimento das políticas habitacionais no país, considerando seus objetivos, escopo, metodologias adotadas, ações já implementadas. E qual o papel da ONU Habitat no processo? Obrigada, Tatiana. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Antes de tudo, eu queria reforçar o agradecimento ao convite do CAU São Paulo e do CAU BR para a nossa participação, né, do projeto aqui nesse painel, na conferência. É um prazer também dividir essa mesa com os colegas, com as instituições parceiras, nesse projeto tão potente que é a Simetria Urbana. E eu queria contextualizar o projeto, antes falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho do ONU Habitat. Pode passar. O ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Ele foi criado em 1978, na primeira Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, a Habitat 1. E o nosso trabalho ele visa garantir uma melhor qualidade de vida para as populações, né, para todas as pessoas, num mundo cada vez mais urbanizado, né? A gente tem enfrentado muitos desafios com relação a isso, né? A gente tem enfrentado uma crise de habitação. E o ONU Habitat ele tem a sede fica em Nairobi, né, no Quênia, mas nós temos escritórios pelo mundo, temos a sede do escritório regional da América Latina e do Caribe que fica no Brasil,
no Rio de Janeiro. E a nossa atuação, né, nós somos o ponto focal do sistema ONU para os temas das cidades e dos assentamentos humanos. Nosso trabalho ele visa compartilhar conhecimento, trabalhar em elaboração de políticas e projetos junto aos nossos parceiros e demais ações colaborativas, né, com os nossos parceiros pelo mundo. E nós também somos responsáveis pelo monitoramento do ODS 11, né? O ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram desenvolvidos na Agenda 2030, que é um plano de ação adotado por todos os países membros da ONU. Esse plano de ação foi adotado em 2015 e o ODS 11 ele é voltado justamente ao tema das cidades e dos assentamentos humanos para trazer cidades mais inclusivas, sustentáveis e resilientes. E o ONU Habitat liderou também a criação da nova Agenda Urbana em 2016. Então, enquanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trazem essa visão macro, né, da onde a gente quer chegar, a nova Agenda Urbana chega com caminhos, né, de como a gente aplica esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas cidades. Então, eu queria reforçar, né, isso que a gente está trazendo aqui na conferência, a centralidade do tema da habitação nas agendas globais, né, e como trazer a habitação para a pauta faz parte de uma estratégia coordenada para uma urbanização sustentável. Então, no panorama das metas do ODS 11, a gente tem essa meta específica que até 2030 a gente garanta o acesso a todas as pessoas, a moradia adequada, a preço acessível, que seja com acesso aos serviços básicos, também urbanização de favelas. E a gente sabe que o alcance dessas metas, dessas resoluções é um grande desafio, né? Então, isso evidencia, diante de todos os dados que a gente tem visto aqui, né? A gente trabalha com isso também, uma necessária mudança de rota, né? Pelos diversos agentes a nível global. E eu queria trazer aqui, né, com muito orgulho que a gente fala que o ONU Habitat é liderado por uma mulher, Ana Cláudia Rosbach, e ela traz essa necessidade da gente ter uma maior clareza da atuação do ONU Habitat no tema, né, e como hoje a gente enfrenta, né, esses desafios sem precedentes, essa crise de habitação, e que, no entanto, a gente acredita que todos podemos fazer uma transformação, né, especialmente no sul global, se a gente entende justamente esse trabalho, esse estabelecimento de redes, de coalizões, né, em caminho para uma mudança coletiva. Então, nesse contexto, eu queria trazer para vocês um pouco sobre o projeto do Simetria Urbana e trazer a capacidade transformadora desse projeto, né, envolvendo tantas instituições, tanto de Cabo Verde quanto do Brasil. Então, um pouquinho como a Mariana colocou para a gente, pode passar, por favor, Antônio. A gente recebeu, né, a demanda de Cabo Verde e, a partir disso, identificando as instituições brasileiras que poderiam cooperar, né, frente a essas demandas, a gente realiza essa missão de prospecção em 2024. Então, quando uma delegação brasileira vai para lá para validar, entender essas demandas, para construir em conjunto esse documento de projeto, né, que é o Simetria Urbana que a gente está trazendo aqui, o projeto País Cabo Verde, para ser implementado ao longo de 2025. E a partir dessa missão, então, a gente iniciou o processo dos trabalhos. Aristides comentou um pouquinho com vocês sobre o contexto de Cabo Verde, né? Então, o projeto ele é concebido justamente com esse objetivo para fortalecer as capacidades para a implementação das políticas habitacionais no país. E desse objetivo, o projeto se estrutura em 3 grandes resultados. Pode passar, por favor. Aqui é uns registros, né, dessa primeira missão de prospecção que a gente fez lá no país, então tem algumas fotinhos. E aí os 3 resultados do projeto, eles olham para 3 temáticas dentro dessas demandas identificadas, né? Então a gente tem o resultado 1, que ele olha para essa necessidade de termos dados, né, e instrumentos de planejamento para a localização das políticas habitacionais em Cabo Verde.
da espacialização do déficit habitacional e também no apoio a 2 municípios de Cabo Verde para a consolidação desses planos municipais de habitação. E nesse resultado, a gente tem um grande envolvimento e apoio da Fundação João Pinheiro, junto com o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias e da Secretaria Nacional de Habitação. Já o resultado 2, ele olha para a expressividade da autoconstrução no país, e que se reflete no nosso projeto em trazer o fortalecimento do conceito da ATIS no país, né, e estratégias de sensibilização e disseminação da ATIS no contexto do país. E é um trabalho, né, transversalmente elaborado com CalBR e Cal São Paulo. E o resultado 3, ele trata da produção habitacional, né, feita pelo Estado, e se reflete no projeto na observação de como ter projetos mais aderentes às necessidades das famílias e também com relação ao tema de legislação específica voltada à gestão condominial, a questão de trabalho social, né, nesse pós-morar, como fazer esse tratamento com as famílias, como fazer essas dinâmicas acontecerem. Pode passar, por favor. Então, o tema da nossa mesa hoje é o resultado 2, né, com foco no tema de ATIS. E eu queria contar um pouquinho mais para vocês como a gente tem trabalhado, né, nesse resultado. Então, Aristides mostrou um pouquinho, né, da questão do déficit habitacional no país. E é um déficit habitacional bem significativo, né, são escalas diferentes, Brasil e Cabo Verde, mas nós vivemos situações muito semelhantes. Então, dentro da escala do país, esses números são muito altos e por várias razões, né? Uma delas é porque não tem uma indústria de construção consolidada no país, então eles dependem muito de importação, que acaba encarecendo o preço das construções, das moradias. A produção habitacional do Estado e o financiamento não é acessível a grande parte da população, então as pessoas acabam recorrendo à autoconstrução. E é uma autoconstrução não assistida justamente pela dificuldade de acesso dos projetos, né, por ser alto custo também para as famílias, e também porque as câmaras municipais, né, que seriam as prefeituras, elas não têm equipe técnica suficiente para fiscalizar essas construções, para dar esse apoio direto às famílias. Então, o que Cabo Verde vem observando, né, é um expressivo aumento de assentamentos informais com questões significativas, né, de insalubridade, problemas construtivos, tem muitas habitações sem banheiro, né, sem as casas de banho, muitas questões nas coberturas. E, por outro lado, Cabo Verde hoje não tem a ATIS institucionalizada no país, mas, ao mesmo tempo, realiza práticas, né, e ações que a gente pode chamar, assim, de ATIS. Então, justamente, é isso que a gente está trazendo para o projeto, né? Quais são esses caminhos de institucionalizar, de entender esse conceito e de deixar isso acessível para quem precisa. Então, o projeto tem desenvolvido trocas, né, de conhecimentos entre as instituições brasileiras cooperantes, e nesse resultado a gente tem trabalhado no tema da sensibilização de ATIS associada à elaboração de materiais comunicativos, então cartilhas, manuais, e também fazendo debates, né, para entender quais são os caminhos mesmo de institucionalizar a questão no país. Entre março e abril desse ano, a delegação de Cabo Verde veio ao Brasil, então, na primeira missão do projeto, com foco de celebrar a assinatura desse documento do projeto e validar o planejamento de trabalho, todo o plano de trabalho, realizar oficinas técnicas com todas as instituições em cada um dos 3 resultados. E, além disso, a gente teve um grande foco no resultado 2, fazendo visitas técnicas em algumas cidades do estado de São Paulo, observando experiências de participação social, de práticas de ATIS, de práticas que poderiam inspirar também, né, discussões. Então, aqui a gente trouxe uma sequência de fotos, né, desse panorama das experiências das situações habitacionais no estado de São Paulo, que a delegação de Cabo Verde, também brasileira, percorreu nessas 2 semanas de missão. Então, tivemos também visitas tanto aqui no município de São Paulo, quanto em Santos, São José dos Campos, Jacareí, São Carlos, Ribeirão Preto.
Então foram 2 semanas muito intensas. Aristides, infelizmente, não esteve com a gente, mas ficou ciente aí da movimentação grande que foi muito inspirador também. Visitamos as aldeias. E eu queria terminar a fala dessa pergunta, dá tempo, produção? Com um vídeo de 3 minutinhos que explica um pouquinho como que foi a missão. Está sem som? São Domingos ele é um município muito rural. A população é maioritariamente jovem, mas também é pobre. Não obstante isso, as pessoas conseguem fazer as suas casas, as suas habitações. Mas temos um grande déficit qualitativo e quantitativo. Principalmente o déficit qualitativo, porque as pessoas costumam fazer as construções, só que falta essa assistência técnica. Porque em Cabo Verde temos, em média, um arquiteto para cada 1000 habitantes. Então temos muitos arquitetos, bons arquitetos, só que a população não tem acesso. Acho que foi uma apresentação de um panorama das situações habitacionais do nosso estado muito importante, porque é um pouco expressão, né, daquilo que caracteriza as cidades brasileiras, e poder então apresentar a partir dos nossos projetos essa realidade, esse panorama, e pensar um futuro em que a gente possa seguir contribuindo no campo das políticas públicas habitacionais é para a gente assim, fundamental. A gente está muito feliz com os resultados dessa missão. E o papel do CAU é fundamental nessa missão, porque a gente já tem uma experiência de implementação de projetos de ATIS, com quase 10 anos de implementação, e a gente vai construir junto com o pessoal de Cabo Verde e com todas as instituições envolvidas a estruturação dessa política de forma que possa fomentar esse debate no país. Uma cooperação de apoio mútuo entre os dois países, e por isso está dentro desse projeto de simetria urbana de cooperação Sul-Sul, em que a gente traz também para o Brasil enfim, novas formas de participação popular, novas formas de construir as políticas de habitação de forma geral. A experiência que tivemos aqui, principalmente com a ATIS, promovida pela CAU, para nós uma inspiração. É uma questão de justiça habitacional, né? Eu acho que todos têm direito a ter uma assistência técnica, independentemente da sua condição social e econômica. É claro, nós vamos adaptar isso à nossa realidade e tentar levar essa assistência técnica para as pessoas de baixa renda, e de forma a terem mais qualidade na habitação e também promover mais habitações. Eu pedindo do microfone. Só para fazer um comentário rápido, porque era para falar isso na minha fala, eu não falei. Era só comentar que esse programa que nós estabelecemos com a ONU Habitat, que é um programa guarda-chuva, que a gente chama, porque ele é um programa amplo, que pode atuar em todas as áreas de mandato do ONU Habitat, a gente denominou de simetria urbana. Então, esse é o nome da nossa parceria. E com Cabo Verde, por ser um projeto país, ou um subprojeto executado abaixo desse guarda-chuva, é o projeto Simetria Urbana Cabo Verde. Tá? Só para esclarecer. Obrigada. Obrigada, Laura. Bom, terminamos então a nossa primeira rodada. Eu acho que ficou claro aqui o que a gente quis demonstrar, né, a nossa cooperação. E em que pese as especificidades de cada país, a realidade de cada país, eu vou passar agora para a Rossella e depois para o Aristides para falar um pouquinho sobre os desafios e as potencialidades de ATIS, né, tanto no Brasil quanto em Cabo Verde. Rossella.
como você avalia o cenário atual de ATIS no Brasil, da ATIS no Brasil? Quais os principais avanços e os principais desafios enfrentados na sua implementação, tanto em nível nacional quanto local? E o que mais você quiser falar também. Obrigada. Bom, a gente já tem uns 15 anos da lei, da aprovação da lei, e a gente tem um desafio constante para que ela se torne uma política de Estado. Na verdade, a gente não dá para dizer que ela está implantada no Brasil como uma política em todos os níveis, né, seja no âmbito federal, estadual e municipal. É um desafio constante para que a gente trabalhe nessa direção. E nós, assim, na verdade, assim, isso é um desafio e há um grupo muito forte, assim, tanto da sociedade civil, Cláudia está aqui, que sempre está ali com a bandeira dos 5.000 municípios, 5.630 municípios brasileiros com a ATIS. Essa é a nossa meta, nossa utopia, assim, né? É o caminho que nos move nessa ação conjunta que nós temos enquanto técnicos. Mas os desafios são também de outra ordem. Acho que a gente tem um desafio interno enquanto Conselho de Arquitetura. Eu acho importante também dizer que o CAL é uma autarquia federal com representação em cada uma das unidades da federação. Então, quando eu falei que nós tínhamos uma obrigatoriedade de aplicação de recursos de ATIS, a forma como o CAL investe, ela é uma forma complementar a uma política, né? Ela trabalha na ótica da divulgação do conceito e das práticas de ATIS, ela trabalhará e trabalha com ações de apoio à implantação de projetos no âmbito municipal, na formação de quadros, que é extremamente importante. Então, inclusive, estamos fomentando a formação de residências com esta ótica nas universidades, para a gente poder formar quadros e mostrar que a atuação de ATIS não é uma atuação voluntária, mas é um campo de trabalho também para os arquitetos e para muitos profissionais. Há um âmbito, há um mundo de possibilidades dentro dessa questão de ATIS, desde a questão do trabalho na unidade, mas também de projetos urbanos, projetos de paisagem, projetos de arquitetura da paisagem, sabe? Então, assim, o nosso trabalho enquanto conselho é mostrar essa potencialidade também, e tem muito terreno para ser feito, né? No fundo, está sendo mostrado algumas experiências, especialmente no âmbito do CAL São Paulo, né? Porque bom, eu represento o Estado de São Paulo e sou conselheira federal, mas também a gente vai ter alguns dados sobre a ação do Conselho como um todo no Brasil, e isso está sendo fomentado. Então, na verdade, a gente tem muitos desafios no âmbito do Conselho, desafios no âmbito da implantação da política e desafios também na formação também de acordos de cooperação técnica. O governo brasileiro tem muitos campos importantes que formulam conhecimento, e aí eu queria citar o nosso acordo de cooperação técnica com o IPEA, com o Instituto de Políticas Econômicas, né? E que tem feito um trabalho importantíssimo de ampliação do conhecimento da nossa área, porque sem conhecer a gente também não atua, né? Então, ele trabalhou conosco para elaborar o que a gente chama de marco lógico da questão das melhorias habitacionais. Então, onde está o problema, quais são as soluções possíveis, né? E hoje também estamos desenvolvendo com eles um trabalho sobre quem são as organizações sociais que trabalham com a questão da habitação. Então, nós temos assim um campo enorme de trabalho pela frente, né? E essa questão de trabalho com Cabo Verde mostra para nós o quanto a gente tem ainda para avançar e quanto as experiências internacionais também retroalimentam o nosso pensar, né? Então, não é porque nós temos diferenças de escala que a gente não tenha problemas similares também e desafios similares, né, Aristides? Então, assim, a gente tem essa questão da inadequação das moradias como um grande desafio do trabalho pela frente. E
e é um prazer poder dialogar, e a gente vem fazendo um diálogo que é constante, né? A gente tem reuniões quinzenais, acho, né, né, Laura? Assim, e trabalhando nessa coisa de pensar essa política, pensar as formas como que a gente vai fazer um trabalho de sensibilização em Cabo Verde sobre essa questão. Se a gente já tem um problema aqui no Brasil que ainda muitos não sabem o que é a TIS, né? Então a gente está levando um conceito para Cabo Verde, então começar pelo esse papel de sensibilização. E, portanto, eu vejo assim um enorme potencial de crescimento nosso, especialmente para formar a TIS como uma política de Estado perene dentro da lógica, porque se não for uma política a gente não ganha escala. A gente vai continuar fazendo alguns trabalhos muito localizados e a gente precisa, né, ganhar uma escala que é uma escala nacional, porque a nossa realidade é muito diferente. E os problemas os problemas assim, de inadequação, eles são muito diferentes no Brasil continental, né? Uma coisa é a Amazônia, outra coisa é as questões no Sudeste, outras coisas são as questões depois, por exemplo, de calamidades, como aconteceu no Rio Grande do Sul, com enchentes enormes. Então, assim, a gente tem muitos desafios pela frente. E quando a gente faz essas relações, né, e conversa com outros países, nos faz refletir e pensar no nosso próprio trabalho e na própria potencialidade que a gente tem aí pela frente. Na verdade, eu saio sempre muito estimulada. Eu sempre fico pensando assim, a quantidade de coisas que eu quero fazer ainda dentro desse tema e que a gente pode fazer. É isso. Rosela, vou pedir para você... diante desse cenário, né, que você colocou da TIS no Brasil, como você vê as conexões possíveis das experiências, entre as experiências brasileiras e as demandas identificadas em Cabo Verde, e que impressões ficaram das visitas realizadas na Missão 1 no Brasil? Então, Tatiana, colegas, primeiro, assim, essa questão da identificação de que há problemas similares, né? A primeira impressão que dá, a hora que nossos colegas de Cabo Verde que estiveram em São Paulo começaram a falar, eu pensava assim, ai, que fácil resolver, porque a dimensão do nosso problema são milhares, né? de unidades, assim, na verdade, no âmbito de 26 milhões, se a gente for pensar no Brasil, né? E às vezes dá uma sensação de impotência frente à questão. Mas, na verdade, a hora que a gente começa a ver quais são as questões que trazem, a questão que Cabo Verde nos coloca enquanto desafios, a gente começa a pensar que, nossa, eu preciso refazer o meu ponto de vista e pensar enquanto pessoa, enquanto profissional ali em Cabo Verde, né? Até assim, particularmente, eu, né, já comecei a olhar, assim, já achei livros sobre literatura de Cabo Verde, música de Cabo Verde, assim, deixa eu entrar no que é Cabo Verde para poder tentar pensar, para poder contribuir e poder também absorver a questão que eles nos trazem, né? Porque eu acho que assim, a abertura para ouvir o outro é fundamental para a gente tentar uma conexão, porque eu não posso dizer para eles o que eles têm que fazer. A minha realidade é outra, mas a gente pode talvez falar assim, olha, e se pensar por aqui? Veja, e se a gente pensar por ali? E aí assim, olha, um dos problemas que nós sempre tivemos com a questão de ATIS era a linguagem. Como é que a gente leva esse conceito junto à população? Porque o trabalhar com ATIS significa trabalhar junto com a população. E muitas vezes a questão da linguagem já pode ser um obstáculo. Então a gente colocava assim, olha, a gente precisa vamos fazer manuais de sensibilização com linguagem muito simples, muito, sabe? Então assim, a gente esse diálogo é fundamental nessas primeiras ações que a gente teve com eles presencialmente aqui no Brasil e nessas constantes, né? Graças à tecnologia a gente pode fazer reuniões online e a gente vem fazendo isso, tentando ouvir, tentando levar algumas, olha, nós pensamos isso, aqui deu certo isso, o que vocês acham? Olha, boa ideia, não, mas veja bem, aqui
Cabo Verde não vai funcionar, né, Aristides? Acho que tem esse diálogo constante que mostra o quanto promissor pode ser quando a gente senta, mesmo sendo realidades diferentes, mas para ouvir e para dialogar e para criar soluções comuns. Obrigada, Rosela. Vou passar então agora para a gente ouvir um pouquinho mais sobre a realidade de Cabo Verde. Aristides, quais os desafios atuais relacionados à urbanização, habitação social, ordenamento territorial em Cabo Verde? E hoje, há ações de ATIS mapeadas no país? Assim, em relação a ATIS, o mapeamento nós não temos, porque Cabo Verde está a fazer muito. Está a fazer muito, mas não temos tido controle do que estamos a fazer. Porquê? Porque a nível de habitação estamos a fazer e começamos inicialmente com trabalho social para os beneficiários e nunca mais vamos lá. Então fica esse vazio. Então há algumas problemáticas nessas habitações, quer de ocupação e também de outros cariz sociais. Pronto, o governo está a fazer muito desde 2016 e já reabilitamos cerca de 3.600 casas através de contratos de programas entre governos e os municípios. Já em áreas urbanas já fazemos uma qualificação de 641 mil metros quadrados e também acessibilidades, porque temos muitas zonas que não têm acesso, não têm bom acesso, então o governo já andou a fazer muitos destes trabalhos. Pode passar aí. Então esses são os programas que o governo vem fazendo. Este é um do programa de realojamento e erradicação das barracas. Então isto é na ilha turística Sal e Boa Vista, e onde o investimento foi feito através de fundo de turismo. E então foi um grande trabalho que o governo fez e conseguiu eliminar 700 barracas em Boa Vista e 161 no Sal, e construiu 256 habitação em Boa Vista e 590 habitação no Sal, para tirar essas pessoas da barraca. Ver onde está um círculo, são as zonas da barraca, e depois fizemos novas construções, um exemplo cá em baixo. E temos o PRH da praia. Este é um projeto piloto que é financiado pelo Banco Mundial, e é sobre o subprograma do capital humano. Conseguimos, através de uma luta grande que fizemos com o Banco Mundial, porque eles não financiam a construção. Então este programa é um programa de reabilitação das casas, das famílias onde tem problema de teto, e temos várias casas em Cabo Verde com os ITs de assegurar o teto para não cair. Então temos esta dificuldade. Então na cidade da praia, o capital, onde há mais déficit, conseguimos contemplar 22 bairros, e então é de família de baixa renda, e temos um cadastro social único, onde cadastra as famílias. Temos o nível 1, 2, 3 e 4, o mais baixo é 1 e 2, então este programa só contempla essas famílias de 1 e 2, então é um projeto que é para 500 habitações, e já estamos ao meio, já estamos quase a 200 habitações requalificados. E a nível de programa de construção de habitação, de novas habitações, neste momento a DGH e a IFH têm em quase todos os municípios novas construção, e como vocês estão a ver ali na imagem, antes era sempre em construção vertical, então temos algumas dificuldades
a nível social nessas habitações. Mas já a partir do ano passado já começamos a construir de acordo com o local. De acordo com, se for numa área rural, fazemos já uma habitação familiar, com quintais e espaço de criação de animais. Então já estamos com quase 1.600 habitação em curso e concluído neste momento de 2021 a 2024. E estes são os programas de construção de habitação novas. Isto é quase em todo o país, em muitos municípios. Pode passar. E também temos o programa de arrendamento social das novas habitações, isto é com o Estado. Como disse anteriormente, o FH constrói e dá uma parte ao Estado e o Estado financia este arrendamento. Como é que se funciona? A habitação com as pessoas de baixa renda e a possibilidade de eles terem baixo rendimento e qual a possibilidade que eles têm de pagar uma renda. Se eles têm a pagar 5 contos e a renda é 30, eles pagam os 5, o Estado paga o resto. Então este é o arrendamento social que está a acontecer em Cabo Verde. Já estamos com um bom número dessas famílias que são beneficiadas com renda de arrendamento social. E sobre o sistema, neste momento estamos a finalizar um sistema de informação habitacional. Porquê? Porque de criar uma plataforma mesmo para a gestão da habitação, porque ao longo dos anos temos vários atores a intervir na área da habitação. Temos o mesmo Ministério da Agricultura, tem um fundo de ambiente e eles às vezes financiam os municípios para a reabilitação das casas. Não na construção nova, mas na reabilitação. Temos o Fundo de Turismo, temos o Governo de Cabo Verde através da DGH, então isso às vezes duplicam o apoio ao mesmo beneficiário. Então não temos estes cruzamentos de informação e este sistema vai-nos ajudar, porque todos os projetos de habitação em Cabo Verde, mesmo a nível do município e do governo, vai estar alocado lá dentro. E já mesmo pelo DEF habitacional vamos ter ali como é que se diz, o resultado mesmo ao público sobre o DEF habitacional ao longo dos anos, se está a aumentar ou diminuir. Porque dentro do sistema temos já o levantamento também georreferenciado das habitações com problemas, quer e falta de casa de banho, cozinha, e mesmo de serviço básico, eletricidade. Então, neste sentido, vamos controlar o déficit habitacional também através do sistema. E o Fundo Nacional de Habitação, estamos também na fase de conclusão, é um fundo que queremos criar também para a habitação, mesmo por causa de emergência. Não sei se vocês aqui sabem o que aconteceu também em Cabo Verde no mês passado. Aconteceu uma chuva repentina que há muitos anos não fazia. Então houve vários deslocados, houve infelizmente perdas humanas e então o governo nesta altura está a tentar realojar as pessoas que perderam as suas habitações e já estamos já com 39 habitações que já estava entregue à Câmara, já conseguimos deslocar essas pessoas para fazer essas habitações, então estamos aconteceu isso na Ilha de São Vicente, que era a segunda cidade mais habitada do país. Então, nesse sentido, com a ajuda do Brasil, não é preciso dizer porquê, porque já só para a vossa experiência de falar aqui, já sabemos porquê que nós pedimos o vosso apoio em relação à assistência técnica, pela vossa experiência e também para tudo que vocês já fizeram a nível da habitação, e é neste sentido também que queremos este
cooperação para nos apoiar, mesmo a nível da parte social, que é mais importante, porque nós já construímos várias habitações e não estamos a conseguir fazer aquela parte social de antes e pós morar. Então é nesse sentido que também que vai nos ajudar, e também aqui a política da gestão do condomínio que não existe também em Cabo Verde, e queremos com a nossa experiência ir ter esses cartilhos e mais que nos ajuda neste projeto da TIS. Talvez você até já tenha respondido agora, mas eu vou te perguntar do que fizemos até aqui, né, da nossa cooperação até aqui. Tem alguma experiência que você vê que pode inspirar o trabalho dentro do contexto de Cabo Verde? Tem alguma experiência nossa brasileira? É assim, a nível de gestão do condomínio e a cartilha que vocês fazem aqui, os manuais e mesmo a lei na área de habitação, que nós falta um bocado, porque assim, nós temos alguns exemplos, as pessoas recebem uma casa, uma pessoa de Baixa recebe uma casa e emigra, deixa a casa fechada e não podemos tomar, não temos como, e às vezes aluga, subaluga, e então é um bocado complicado esta situação. E também em relação à déficit habitacional e a experiência que a Fundação João Pinheiro tem, e nisto está a nos ajudar também muito, mesmo no método de cálculos e também das novas metodologias, e porque a realidade é diferente, né? E então é isso. Obrigada, Aristides. Então, para finalizar esse nosso debate, eu vou passar para a Mariana, perguntando quais são os principais desafios enfrentados na coordenação, né, de uma iniciativa internacional como essa, considerando as diferentes institucionalidades e contextos locais, e a perspectiva de ampliação, se você até já falou, né, mas reforçando, a perspectiva de ampliação ou replicação dessa iniciativa? Eu acho que também na própria pergunta a gente já tem até a indicação desses desafios principais, né? Quanto mais parceiros, mais gente, mais complicado, mais desafiador é o processo. Cada instituição tem seus temas, tem seus tempos, tem suas burocracias, tem, enfim. Então, quando a gente fala de um projeto onde a gente tem 5 instituições brasileiras cooperantes, né, por parte de Cabo Verde, mais 4 instituições, 5 instituições também cabo-verdianas participando desse processo, a gente consegue entender e compreender a dificuldade, assim, em termos de conseguir marcar uma reunião, da gente estar sempre, né, alinhado ali, uma data de uma missão, uma reunião, e tá todo mundo ali conseguindo na mesma data e no mesmo período participar das ações. Começa por aí. Então, acho que essa multiplicidade de parceiros é um processo desafiador. E eu acho que também tem, né, esse processo de política também, né? A gente sabe que os nossos países passam, tanto os nossos quanto os países parceiros, por diferentes momentos políticos, e a gente quer garantir que o projeto continue sendo executado até, né, cumprir o seu objetivo. Então, também é desafiador a gente, eventualmente, passar por momentos em que as instituições parecem um pouco mais, especialmente do país, um pouco mais desconectadas do projeto, né? A gente voltar a chamá-los, não, peraí, reafirmando essa participação. Acho que isso é um ponto. A segunda pergunta, você disse que se tem a sempre há a perspectiva de ampliação, né? Como eu comentei no início, a gente recebeu, além de Cabo Verde, a gente chegou a receber mais 6 demandas para trabalhar esse programa com a No Habitat. E a gente não conseguiu atender em função da restrição orçamentária, mas Moçambique, Colômbia, Equador, São Tomé e Príncipe, Togo, foram países que demandaram conhecer experiências relacionadas à habitação sustentável aqui do Brasil, e que a gente
promoveu algumas ações de caráter regional com a participação deles, mas não conseguiu atendê-los como a gente tem atendido Cabo Verde. Então, acho que sempre há essa perspectiva, essa possibilidade de ampliar. A gente precisa, de alguma maneira, trabalhar de maneira criativa, né, com o que a gente tem, ou buscar alternativas para a gente realmente atender a essas demandas que são muito grandes. A gente pensa que não, mas o Brasil é muito demandado. A gente tem desenvolvido políticas muito exitosas, né, e que os países realmente têm interesse em conhecer. Até os nossos desafios, eles têm interesse em conhecer porque são similares, a gente tem realidades muito similares e a gente também tem esse interesse em conhecer o que está sendo feito por eles. Então, eu acho que essa troca é fundamental e a gente está sempre aberto a ampliar e já estamos, né? Como eu comentei, a gente já está aí com o segundo projeto com o CAL. E a ideia é a gente realmente ampliar para deixar trabalhar de uma maneira mais geral com mais países, também no município de São Paulo, o tema da habitação. É isso, obrigada. Obrigada, Mariana. Agora a gente vai ouvir, então, pela Laura, né, quais são os próximos passos, né, do nosso projeto País Cabo Verde e quais são os resultados esperados. Obrigada, Tati. Bom, queria dizer que a gente está muito feliz, né? É uma grande satisfação de ver como Cabo Verde tem se apropriado do projeto e como num curto intervalo de tempo já tem avanços significativos, né, em cada uma das frentes propostas do projeto. Então, um pouquinho compartilhando com vocês, né, o que a gente já tem feito, o que já temos de resultados, inclusive. Sobre o resultado 1, com relação ao déficit da metodologia do déficit habitacional, né, tem sido um trabalho muito denso, né, desde o início do projeto, quando a gente ainda estava meio entendendo o que seria essa revisão da metodologia, e agora muitos técnicos estão trabalhando ativamente nisso, né, com o apoio da Fundação João Pinheiro. Os municípios, 2 municípios que estão desenvolvendo os planos municipais de habitação já apontaram para a gente uma série de atividades participativas que eles vêm realizando, então tem avançado muito no desenvolvimento desses documentos. Com relação ao resultado 3, né, que é voltado à produção habitacional pelo Estado, tem se trabalhado muito também na composição, né, dessa legislação, tanto voltada à gestão condominial e tanto as diretrizes para trabalho social. O Ministério das Cidades e Caixa tem aportado muito sobre o tema também, ajudando na revisão desses documentos, trazendo as experiências brasileiras, né? Muitas experiências também que fazem relação com Minha Casa e Minha Vida Rural, para os municípios rurais, como o Aristides comentou, né? Que tem especificidades diferentes ali. E já no resultado 2, né, da ATIS, a gente tem conseguido trazer debates muito qualificados junto com o CAL-BR, CAL São Paulo também, no sentido desse entendimento, né, do que é o conceito de ATIS, entendendo como a gente pode ajudar nesse mapeamento, né, das práticas que já acontecem, mas ainda são difusas, e buscando orientar como institucionalizar isso, né, quais são os caminhos da ATIS no país, o que faz sentido para a realidade em Cabo Verde. Então, a Rosela comentou, né, o trabalho está estruturado em 3 marcos principais, eles são marcados pelas missões, né, então a gente teve a missão 1, que foi em São Paulo, da delegação cabo-verdiana aqui no Brasil. A gente teve a missão 2 agora em julho, da delegação brasileira indo conhecer o contexto de Cabo Verde, também realizamos muitas oficinas lá, visitas técnicas nos municípios dos planos de habitação. E teremos uma missão em dezembro, no contexto mais de encerramento do projeto, né, acompanhamento dos resultados. E ao longo desse período, né, entre cada missão, a gente tem realizado as sessões virtuais, como a Rosela comentou, cada uma voltada, né, cada um dos resultados. Então, nem sempre envolvendo todas as instituições, né? Então, resultado 1, sempre envolvendo ali mais Fundação João Pinheiro, Ministério das Cidades. Resultado 2 e resultado 3 se conversam mais, né, nessa questão da ATIS, do tema do trabalho social. Então, a gente faz muitas sessões em conjunto, com CAL-BR, CAL São Paulo, Ministério das Cidades e Caixa. E, bom, a gente tem feito, né, diversas conversas, temos inclusive essa conversa de hoje, ela vai ser muito proveitosa, né, está sendo já para fortalecer esse resultado 2 do projeto, né, esse tema da ATIS.
Então, em geral, assim, o que eu queria contar é isso, né? O que a gente espera, então, são essas ações, né? Não só consolidar as ações de cada resultado, mas buscar trazer esse apoio tanto para o déficit habitacional, para o desenvolvimento dos planos municipais. A gente espera que, no fim do projeto, Cabo Verde consiga ter esses materiais de sensibilização da ATIS, né? Sejam cartilhas, folhetos, com base na experiência que o CAU já tem, o que eles já têm lá também já tem muito material. Então, como trazer isso de uma forma mais acessível para a população e também apoiar nessa questão das legislações, dos regramentos, né, voltados à produção habitacional, a gestão da habitação, desse entendimento do pós-morar, a relação com as famílias beneficiárias. E, bom, além de todas essas questões dos resultados técnicos, né, reforço que a gente tem aprendido bastante, né, é uma troca mútua, é um espaço de diálogo, então, por mais que tenhamos escalas diferentes, temos um histórico similar, temos situações sociais similares, então, fortalecer essa relação, as capacidades institucionais. E é isso, o papel da ONU também vem, né, como fazer essa articulação junto com a ABC, essa ponte entre as instituições e buscando garantir, né, que o conhecimento técnico seja, que aconteça essa troca, né, dos conhecimentos técnicos, que a gente possa inspirar também ações de cooperação a nível global, a nível sul global também. Então é isso. Obrigada, Laura. Bom, eu fui avisada aqui que 16 horas vai ser encerramento lá, né, na sala maior. Nós temos 8 minutos. Dá tempo, Antônio, de alguma pergunta? Antônio é o nosso chefe de cerimônia. Alguém tem uma pergunta? Pode fazer. Quer levar o microfone? Oi, meu nome é Laís, eu faço arquitetura na UNB aqui e a minha pergunta ela vai bem em termos da minha experiência, que é com a universidade e os projetos que a gente desenvolve lá. Então, a gente tem, e eu acho que a maioria das universidades públicas tem também, escritórios modelos focados em sustentabilidade, na construção, por exemplo, de casas sociais, nas periferias. A gente estava conversando até ontem, teve uma outra mesa sobre as residências também. Então, por exemplo, a professora Lisa, que é minha orientadora, ela desenvolve também projetos em relação a residências que tem questão de construção, que tem questão, por exemplo, de urbanismo e tal. Eu queria saber se existiria a possibilidade do desenvolvimento de projetos conectados a universidades também. Então, por exemplo, universidades de Cabo Verde, com universidades brasileiras, desenvolvendo residências. É isso. Obrigada. Excelente pergunta. Só essa, Antônio, mesmo? Mais alguém? Então, mais duas, tá? A Poliana. Isso. Boa tarde. Eu gostaria de saber da questão da assessoria técnica, né? Se como é que Cabo Verde vai fazer na questão da contratação, se vai ser os arquitetos que vão prestar as melhorias habitacionais serão arquitetos do governo, né, do município, do governo, ou se serão contratados arquitetos de Cabo Verde mesmo para fazer essas melhorias habitacionais. Entender um pouco essa situação. Poliana, e aí nós passamos para a mesa para responder. Eu, na verdade, queria só fazer uma contribuição, né? Eu estou aqui representando a Comissão de Relações Institucionais e Internacionais do CAU-BR. O conselho, ele é um conselho bastante jovem, né? Está completando 15 anos e tem buscado fortalecer a sua relação internacional, sobretudo no sul global, né? Então, estiveram presentes aqui, eles precisaram sair agora 10 minutinhos, que eles tinham um compromisso lá fora. Tanto o presidente da Ordem de Arquitetos de Portugal, o presidente do Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, que compreendem 9 países, e o presidente da União de Arquitetos da África. Todos eles, então, puderam assistir e para se apropriar um pouquinho desse projeto que está sendo implementado, né? E a nossa intenção é tentar contribuir numa escala que compreenda
quem sabe, né, o âmbito desse CIALP, que são os países de língua portuguesa, e a gente poder caminhar com um projeto como esse, né, para todos esses países que têm desafios semelhantes aos nossos, né, e que a gente pode contribuir. Então eu só trouxe essa mensagem por eles, tá? E agora no final, na festa, aí eu espero apresentá-los a vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Parabenizar vocês todos pelo trabalho. Quem poderia responder a questão da Laís, né? Laís, sim, claro, a gente já tem, inclusive, muitos projetos de cooperação desenvolvidos em parceria com universidades. Universidade de Lavra, desenvolvendo todo o tema de Lavras, desenvolvendo todo o tema de agricultura, né, de produção de alimentos e outros tipos de cultivos. A gente trabalha com diversas outras universidades em diversas temáticas, então sim, é possível a gente trabalhar juntos na cooperação técnica. Só que aí tem uma pequena diferença, que aí vou falar bem rapidamente. Uma coisa é quando a gente trabalha o desenvolvimento de capacidades, ou seja, a universidade atuando como uma instituição, compartilhando com um país ou com outras universidades o seu conhecimento e capacitando, apoiando nesse fortalecimento. Outra coisa é estágio, né? Então, essa troca de docentes, alunos, né? Então, a Universidade de Cabo Verde libera 5 vagas para brasileiros irem e brasileiros liberam 5 vagas. Isso já cai na cooperação educacional, já não é dentro do escopo da cooperação técnica em si. Mas também tem essa possibilidade. Então, tem sim, e a gente fica muito contente de contar com as universidades e a expertise cada vez mais presente, né, nas nossas ações de cooperação. Obrigada. Sim, a nível do projeto em Cabo Verde, a nível do arquiteto, isto é porque assim, em Cabo Verde nem todas as pessoas têm acesso ao arquiteto. Então é um serviço dizem bastante caro, mas não... Agora, a nível social, e a Direção-Geral da Habitação, a nível de reabilitação, nós temos arquitetos e engenheiros. E a nível de mobiliária, o FH, que faz construção nova, eles têm o arquitetos também, mas às vezes, quando é várias habitações, e lançamos concurso por arquitetos nacionais. Acho que nunca lançamos por arquitetos internacionais, mas normalmente, quando é várias habitações, lançamos concurso para os arquitetos nacionais. Mas a nível da reabilitação, a assistência técnica é mesmo do governo ou mesmo do município. Nós vamos lá, fazemos levantamento e depois fazemos os projetos e orientamos as pessoas também a nível de construção. Bom, pessoal, faltando 2 minutos, olha como somos pontuais. Eu gostaria de agradecer imensamente, não só a presença de vocês aqui, mas essa parceria, que para nós, do Cal São Paulo, vou falar enquanto Cal São Paulo, é uma rica experiência. Nós estamos aprendendo muito com vocês, né? Assim, eu acho que é algo que a gente pretende multiplicar realmente, né? Ainda bem que temos um novo aí chegando, e conta sempre com a gente. E é isso, né? Então, agradeço a presença, agradeço a nossa parceria, que a gente continue aí trabalhando por muito tempo juntos. Muito obrigada, pessoal.